is changing content creation. AI has transformed several areas in our lives, even the area of content creation. Currently, AI is already a force behind the personalized and efficient campaigns that strengthen client loyalty and boost engagement like never before. With AI, the communication professional can reduce his work time, allowing a quicker, more efficient, and more personalized production. With AI, it is possible to create a text in automatically speaking and even another language. We don't waste so much time with that to make analysis of market trends, analyzing a big amount of data, and offering products related specifically to a certain public by means of algorithms, increasing the capacity of this brand to reach their clients. However, it is important always to remember that artificial intelligence must be used along with, as a supplement, as a facilitator to human work. In spite of it generating content automatically, it requires human supervision to guarantee that the content created is precise, original, relevant, and ethical. This way, in spite of the advantages we have with AI, we must not remember the challenges it brings for content creation, like the difficulty to capture emotional nuance and empathy that only a human being can express, and creating this cold and disconnected content would hinder the connection with the public, the creation of irrelevant information or that must be adjusted, which is demands work from communication professionals. The algorithms of AI are trained to work with large amount of data, and this data, as they cannot differentiate, they could somehow learn and perpetuate prejudice, raising ethical issues, causing harm to the reputation of the brand, and it can create a content similar to material previously published. Then there's plagiarism, and the implementation and management of AI tools is also content creation is expensive to be maintained. It requires technicians, specialists, and this can be difficult for small and medium businesses. Therefore, these are a few of the issues that we raised and we invited to talk about this. Our lecturer, Leonardo Oliveira, is head of technology, and Hogarth's a digital producer, and he is expert in technology applied to marketing with 25 years experience in the industry, where he worked in international agencies, despite of even independent producers, and he worked as director of operations, technology, and content and data intelligence. He led cross-functional teams at the development of projects with global brands in Brazil, United States, Argentina, Colombia, among others. And then we will have the intervention as a debate with legal matters and contract matters related to intellectual property by Jorge Avila. Jorge Avila, as you might remember, is a collaborator of ours. He was ex-president of NPI, and currently he is president of the Network for Technology Innovation Rio de Janeiro, professor at Rio, consultant, and he was a dean for Unirio, late-time director for Qualcomm Technology Licensing. He was president of NPI, executive director of NPI, and director of new businesses for. Someone spoke here, sorry. Leon. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui. Estou muito feliz de estar. Primeira vez que eu venho num congresso desse tipo, né? Sempre faço muitos congressos com marcas, clientes e publicidade nesse mundo da propriedade intelectual. É a primeira vez, apesar da gente lidar muito com isso, estudar muito para poder aplicar no nosso dia a dia, né? Eu vou, antes de eu começar a discutir o assunto, eu vou meio que explicar por que eu estou aqui hoje, né? Quem é a Hogarth? Eu sou diretor de tecnologia e produção digital da Hogarth. A Hogarth é a maior rede de produtoras de publicidade do mundo. Ela foi comprada pela WPP, que é o maior grupo de publicidade do mundo, em 2014, e desde então a gente vem crescendo a nossa participação na rede. São 52 escritórios em 35 países hoje, dos continentes todos. Então a gente desenvolve projetos de tecnologia, principalmente a minha área, o meu time, para todas as Américas, né? América do Norte, América Central, América do Sul, e
também alguns projetos especiais para a Europa. No que diz respeito à inteligência artificial, a gente já vem atuando desde 2016, até antes da inteligência artificial generativa. A gente desenvolve modelos de aprendizado de máquina estreitos, que a gente chama, quando a gente determina que o algoritmo tem que se comportar e desempenhar uma função específica apenas, e a gente já fez isso em casos de... se eu falar algumas palavras em inglês, força do hábito, gente, desculpa. Alguns cases que a gente fez para Volvo, alguns cases que a gente fez para Pets, isso tudo antes da inteligência artificial generativa, e desde então, desde 30 de novembro de 2022, quando a OpenAI abriu para o público a possibilidade de utilizar o modelo do ChatGPT e a AI generativa, a gente vem desenvolvendo projetos também. Já fizemos para a Coca-Cola no Brasil, o Snickers, fizemos nos Estados Unidos, junto com uma agência do nosso grupo de Chicago. A questão do desarmamento lá é muito séria, a gente sabe o problema que tem nas escolas, e a gente desenvolveu um modelo de inteligência artificial para que as pessoas se mobilizassem e entrassem em contato com o congressista da área da cidade deles, lá do condado deles, para poder mobilizar em prol da campanha pelo desarmamento. Então, a gente vem desenvolvendo inteligência artificial aí há 8 anos no mínimo, e o resultado disso foram alguns prêmios dos maiores festivais do mundo, né? Quem tem um pouco de familiaridade com o mundo da publicidade sabe que o Festival de Cannes, na França, é o mais importante de longe, assim, de todos, e a gente ganhou esses 4 leões aqui, 3 de ouro e 1 de prata nos últimos 5 anos, só com projetos de inteligência artificial, só desenvolvendo tecnologia. 2 deles com tecnologia proprietária nossa, que a gente desenvolveu, e 2 com inteligência artificial generativa. E é muito importante a gente diferenciar um do outro, né? Bom, provavelmente, eu estava vendo na programação, entre hoje e amanhã, a gente vai ver inteligência artificial o tempo todo. Então, me perdoem se eu falar alguma coisa que vocês já ouviram, que vocês já sabem, mas eu vou passar rapidinho, só para a gente conceituar como que no mundo da produção de conteúdo a gente enxerga essa evolução da inteligência artificial, tá? Aí, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de 80 anos de muito estudo e muito trabalho pós-guerra, ou até determinado momento no meio da Segunda Guerra Mundial, que foi evoluindo. Na década de 80 começou a ser desenvolvido, os primeiros algoritmos de aprendizado de máquina começaram a ser desenvolvidos. Isso tudo, vocês podem ver que são décadas de uma certa morosidade. A coisa não andava tão rapidamente, a coisa não evoluía de uma maneira tão rápida, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não tinha tecnologia o suficiente para processar os dados, né? Segundo, que a gente não tinha dados suficiente também. Quando virou para os anos 2010 em diante, e com a capacidade de processamento, de armazenamento de dados, a coisa evoluiu a tal modo que a gente começou a ter modelos de aprendizado profundo, que a gente chama de deep learning, né? A partir daqui, o mundo da criação de conteúdo, o mundo da publicidade, o mundo da comunicação, o mundo das artes começou a se valer da inteligência artificial. Toda essa etapa anterior, ela estava muito restrita a alguns círculos acadêmicos e industriais. Quando a gente fala de conteúdo gerado por inteligência artificial, a gente está falando de 2010 em diante. E com a AI generativa de 2022 para cá, na verdade um pouco antes, mas ficou disponível em 2022 para todos nós aqui, aí a coisa ganhou uma perspectiva muito maior, e é isso que a gente vai falar um pouco hoje aqui, tá? A primeira coisa que eu gosto de falar quando eu vou para clientes, quando eu vou para outras agências ou outros núcleos de associações do mercado de publicidade, é a diferenciação entre as camadas da inteligência artificial. As pessoas vão falar, tá, eu estou fazendo um projeto com inteligência artificial, eu quero fazer alguma coisa com inteligência artificial. Elas meio que não entendem os limites do que a gente tem disponível hoje. A primeira camada é a camada de infraestrutura. Essa camada hoje está na mão de pouquíssimas empresas. São as Big Techs, são as grandes empresas, é a Microsoft, é a OpenAI, é a Apple, é a Amazon, é a NVIDIA, com toda a parte de hardware e dos GPUs, que são os processadores de inteligência artificial, os grandes bancos de dados, Oracle e tudo mais. Essa camada é uma camada muito restrita, muito fechada e que investe bilhões de dólares
bilhões todos os anos para fazer pesquisa e evolução dos modelos e dos algoritmos que eles têm. 99% das vezes, quando as empresas, as universidades, as marcas, os artistas falam que estão usando inteligência artificial no seu trabalho, elas estão na camada de aplicação. As pessoas desenvolvem, as empresas, as pessoas, os artistas desenvolvem aplicações utilizando os motores da camada de infraestrutura, os motores que os grandes players, as big techs desenvolvem. Isso, por que isso é importante? A gente já vai falar isso lá na frente quando eu trouxer os exemplos dos projetos que a gente criou com inteligência artificial generativa e inteligência artificial proprietária. Na generativa, a gente não tem acesso nenhum a como o algoritmo foi treinado e como ele processa os dados para gerar o conteúdo novo. E isso é uma restrição do ponto de vista, inclusive, legal, muito séria, que a gente tem seminários e palestras com os nossos clientes para explicar para eles os riscos e as limitações que envolvem quando a gente desenvolve a IA generativa. Uma outra coisa, antes da gente seguir em frente e mostrar exatamente o que a IA generativa pode fazer, é entender, quando a gente está com uma empresa, quando a gente está com um cliente, com uma marca, entender aonde eles vão entrar com a inteligência artificial, aonde a inteligência artificial faz sentido para eles, para as marcas, para as empresas. Por quê? Porque existem hoje mais ou menos 5 grandes níveis de organização da AI. Né? Começando lá em cima, quer dizer, uma inteligência artificial que melhora o dia a dia. Eu consigo melhorar alguma rotina, eu consigo melhorar algum processo do meu dia a dia. Ela está me ajudando a fazer algo talvez mais rapidamente, talvez com uma qualidade melhor. A inteligência artificial que melhora o que a gente já faz no dia a dia, mas não muda a empresa. Um segundo nível é a inteligência artificial como uma extensão do produto ou do serviço. Então, tem muita empresa hoje, a gente sabe que existem produtos que você acessa um ambiente digital, um aplicativo, um QR Code qualquer, e você tem uma experiência de inteligência artificial ali, que é uma extensão do produto que foi desenvolvido. Depois a gente tem uma outra, aqui a gente começa uma especialização um pouco mais propriamente dito, né? Produtos e serviços que só são possíveis devido à inteligência artificial. E a maioria das empresas, quando chega nesse nível, elas travam um pouco, porque ainda não chegamos nesse momento. Para a maioria, né? Lembrando daquelas 2 camadas que eu estava explicando, camada de aplicações. Depois, quando a inteligência artificial é o produto em si. Quer dizer, o produto ele foi desenvolvido utilizando a tecnologia de aprendizagem de máquina, utilizando os motores de LLMs ou qualquer outro tipo de AI, algoritmo e modelo de AI generativa para criar produtos e serviços novos. E por fim, quando a empresa ela só existe porque existe inteligência artificial. Isso está começando agora, a gente está vendo isso acontecer. São poucas as empresas do mundo, mas tem algumas que já são. A OpenAI é uma delas, é um exemplo clássico, mas existem outras empresas nos diversos segmentos que estão começando a aparecer agora, seja em consultoria, seja no mundo do entretenimento, da mídia, das artes. Então, tem essas camadas que a gente tenta começar a entender um pouco melhor aonde as empresas e os produtos e as marcas estão entrando quando elas buscam a gente para ajudar a criar as campanhas e as ações. E aí, afunilando aqui para a publicidade, que é a área, que é a minha área de experiência e é o que a gente vai tratar aqui hoje, os desafios e oportunidades e riscos que a gente vê, como todas as áreas. Acho que vocês também veem isso o tempo todo. Né? O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, já exagerou um pouco, mas ele já chegou e falou que 95% do trabalho dos publicitários meus e dos meus colegas serão feitos por inteligência artificial. Né? A gente sabe que o Instagram e o Facebook vinham usando dados brasileiros para fazer treinamento de algoritmos, principalmente quando a gente fala de outputs em português, né, de entregáveis da AI em português. E as campanhas publicitárias usam muito isso também. E por fim, quando a gente fala de empresas que adotam a AI nas plataformas internas para proteger a propriedade intelectual e o know-how dos seus talentos, das pessoas. E eu vou mostrar, esse é o caso da Hogarth e esse é o caso da WPP, que é o grupo que eu faço parte. Tá? Eu já vou mostrar para vocês isso, como funciona. E sobre os 95%, talvez seja um exagero, mas pelo menos uns 50% vai impactar.
E aí, falando um pouco da como é que a gente usa a inteligência artificial na realidade, no nosso dia a dia, na produção dos conteúdos, tá? A WPP, que é o grupo que eu faço parte, que a Rogat faz parte, é o maior grupo de comunicação do mundo, eu já falei, e ela está investindo numa plataforma proprietária dela, chamada de WPP Open. O que é isso? É uma combinação de motores de inteligência artificial dos principais players, tá? Estou falando de OpenAI, eu estou falando de Apple, estou falando de Amazon, falando de Anthropic, estou falando de Eleven Labs, os principais modelos de AI generativa. Então a gente está fazendo acordo global com eles para poder inserir dentro da plataforma proprietária da WPP. E aí o nosso time, o meu time, ao invés de ir para o GPT ou para ir para o Google Gemini ou para ir para uma AI fora, na web aberta, que a gente diz, eles vão na plataforma, eles acessam a plataforma, usuário e senha, reconhecimento, segurança, e a partir dali, com uma camada de segurança de dados e de propriedade intelectual que a WPP no mundo está inserindo dentro dos motores, a gente pode usar para todos os projetos, todos os clientes que a gente tem, tá? A WPP comprou uma empresa especializada em AI, que é a Satalha, ela é que integra, porque não é simplesmente eu pegar o GPT-4, o Google Gemini, que está aberto, e inserir dentro de uma carinha nova de web. Eu tenho que criar uma camada de proteção de dados e de validação dos usuários, das marcas, dos nomes, de tudo que é propriedade intelectual e sigiloso dos nossos clientes. Tá? Então, é essa empresa que desenvolve isso. E aí a gente segue, enfim, com os nossos parceiros globais, a gente hoje usa todos esses aí, que são as Big Techs, os principais desenvolvedores de inteligência artificial hoje. E uma coisa que é muito importante, que é talento, gente. E isso eu falo toda vez que eu vou nas agências, toda vez que eu vou nos clientes. Vamos dizer, os grandes grupos de publicidade, os grandes grupos de comunicação, os grandes grupos de mídia do mundo, todos eles vão ter acesso ao GPT-4, ao Google Gemini, ao Anthropic, que é o Claude da Anthropic, todos eles vão ter acesso às mesmas AIs. Não tem segredo, ninguém, a OpenAI não está entregando uma mais legal para a WPP e uma menos potente para um outro grupo concorrente nosso. Ela está entregando o mesmo para todo mundo. O que vai diferenciar são as pessoas que estão usando a AI. Por isso que, se na publicidade, se no mundo da criação de conteúdos, o talento humano, a criatividade humana, durante décadas, séculos, foi muito necessário, foi o diferencial, o que eu tento explicar é que isso continua acontecendo, porque a tecnologia vai ser a mesma para todo mundo. Tá? E aí, falando especificamente de como a gente usa isso na prática, eu trouxe esse, é um videozinho bem rapidinho de 2 minutos que explica o que é um Brand Brain, que funciona dentro da plataforma da WPP. Aqui a gente trouxe para Milka, chocolate da Mondelez, que a gente produziu nas décadas de trabalho de publicidade para essa marca, ela foi usada para treinar o modelo de inteligência artificial que fica dentro da plataforma. E a partir daí, todos os nossos criativos, desenvolvedores, podem entrar e usar a inteligência artificial generativa para criar novas ações, novos filmes, novos posts para rede social, novas imagens para Milka, já com todo o legado histórico da marca, de posicionamento, de produtos e personagens que a marca tem no desenvolver da sua história, e protegidos. Por quê? Porque a gente usou dentro de um ambiente fechado, de um ambiente controlado. An AI brain combines the capabilities of large language models, LLMs, plus tools, and uses deep learning techniques and large data sets to understand, summarize, generate, and predict new content. We built the first iteration of a brand brain for Milka by feeding it with data from the brand foundations, the brand visual guidelines. Bom, vamos lá, eu vou falando junto aqui com o vídeo, vocês vão entender o que acontece. A gente tem décadas de desenvolvimento de publicidade, de conteúdo para as marcas, para a Milka aqui no caso. E o que a gente fez? Como eu estava explicando, usamos todo esse acervo, todo esse legado para treinar o motor de inteligência artificial, e a gente começou a desenvolver novos conteúdos usando o motor proprietário. Então aqui é o ChatGPT aberto, e ali é o nosso modelo treinado do Brand Brain. Ele, com o pedido pronto, ele vai muito mais direcionado para os atributos da marca, o histórico da marca, do produto, o que diferencia. Agora voltou o som. Estão ouvindo?
We also tested the brain by asking it tricky questions like, is the message, crunchy tastes tender, right for Milka? The brain did not just validate that the message is not right for Milka, but also went on to provide a recommendation. Tá um pouco baixinho, The Milka brand brain is also being trained to create mas basicamente images. assim, é isso que eu estava explicando para vocês. A gente tem um modelo, um GPT-4 proprietário nosso, que foi treinado com os dados da marca. E a gente está fazendo isso para os principais clientes do mundo hoje, tá? Esse é o tipo de qualidade, de output, de entregável que o nosso motor de inteligência artificial já gera hoje quando você coloca um prompt muito simples, dizendo menina lendo um livro numa tarde de sol, com o sol entrando pela janela da sala. Esse é o tipo de qualidade. Aqui a gente tem o Google Gemini, o DALL-E e o Midjourney. São os modelos que a gente tem implementados hoje dentro da plataforma. E existem, claro, também travas de segurança para que a gente não permita que sejam criados conteúdos inapropriados e todo tipo de ideia errada que a gente sabe que as pessoas têm quando vão usar motores de AI para entender os limites da criação, né? A mesma coisa está sendo usada para gerar todo um imaginário de campanha, todo o que a gente chama de imagery, né, das campanhas, o look and feel, como a campanha vai se comportar, que tipo de estética que a campanha tem. Isso aqui tudo foi criado por inteligência artificial. Qual é o ganho, gente? Antes de eu locar um estúdio, de eu contratar um fotógrafo, luz, equipe, ator, atriz, todo um trabalho que custa muito caro, hoje eu consigo testar e chegar num resultado quase real, validar com os meus clientes, consigo fazer inclusive teste de mercado, segmento uma parcela do meu público, da minha base, rodo um teste para ver a aceitação que eles têm com um determinado tipo de linguagem, de estética, de conteúdo. Se a gente entender que funcionou, a gente volta e aí produz a campanha toda mesmo, aí vai para o estúdio, aí tem um processo mais ou menos tradicional em cima disso. Mas a gente não está usando isso ainda para ir para o mercado, para ir para a rua. A gente não gera a imagem e coloca num anúncio e coloca na rua ainda, tá? E eu já vou explicar daqui a pouco por quê. Uma outra coisa que a gente faz muito também, social media, né? Textura, animação, isso está acontecendo muito. Isso aqui é um prompt de uma foto que a gente simplesmente fez no Midjourney numa foto e colocou num outro aplicativo que é o Runway e fez uma pequena animação de fundo. Isso a gente usa quando você põe telão de LED atrás, gigante, uma animação dessa, e as pessoas estão na frente, como se estivessem numa praia, só que estão dentro de um estúdio agora. A gente faz tudo isso com AI, eu não preciso de um set como esse, eu não preciso de fotografia nem nada antes para eu fazer esse teste. Aqui também, a gente começa só com um promptzinho, porque eu quero fazer uma composição. Pensa que social media, a gente troca imagem dezenas de vezes todos os dias, né? É muito complexo você ter um banco de fotografias, de milhares de fotos disponíveis para você ir trocando todo dia. Com inteligência artificial, passo a passo, a gente mostra. A gente criou um ambiente, inserimos um produto, começou uma pequena decoração, uma ambientaçãozinha. Em 9 passos, a gente chegou com uma foto, com uma imagem pronta que foi utilizada para a rede social específica do Heinz, do Beans. E isso é feito diariamente pelos times que já usam a nossa plataforma de AI, tá? Uma outra coisa, ambientação, cenário. Quer dizer, eu tenho a moça, é real, ela existe, ela é uma modelo, mas eu não precisei mandar ela para Nova York e depois para a Califórnia. Tá? Eu tirei uma foto dela e a inteligência artificial fez toda a ambientação do fundo, trocou a roupa, mudou o cabelo e mudou o drink dela. A gente tem um novo modo de assinar contrato, que é muito diferente do que a gente vinha tendo até então, né? Ela sabe que ela entrou no estúdio uma vez, fez uma foto, é essa foto que a gente está usando, e usando a inteligência artificial a gente está expandindo e redesenhando e reconstruindo quantas vezes a gente quiser. E esse quantas vezes a gente quiser, gente, ele é realmente ilimitado. O que vai delimitar até onde a gente pode ir é o contrato entre as partes, entre a marca, entre a modelo, entre a agência que está fazendo a campanha e todo mundo que estiver envolvido aqui, tá? Mas esse é um exemplo clássico que a gente usa muito. Outro exemplo, que aí, aquele slide lá que a inteligência artificial vai substituir 95% do mercado, da publicidade, esse é um exemplo clássico disso, né? Isso aqui é uma foto real, isso aqui é uma foto feita por inteligência artificial, que a gente usou o mesmo prompt para fazer, e ela assim. Aqui eu não tenho problema de propriedade intelectual, eu não tenho nada, a não ser que apareça alguma coisa sobre
um prato específico, a assinatura de um chefe, mas não é o caso. Aqui a gente simplesmente usou a inteligência artificial para fazer uma composição de novo. Pensa em social media, pensa em giro rápido, em conteúdo quente, né, que a gente diz. Isso é feito em segundos. Aqui um outro exemplo de composição, usar a inteligência artificial e usar trabalho humano, trabalho de fotógrafo. A gente foi para a inteligência artificial, criou um promptzinho meio na floresta, com a marca, o produto na floresta. Usamos imagem de fotografia de arquivo, que o fotógrafo já fez ali anos atrás, ou fez agora, renovou as fotos todas da marca. E a gente usou a inteligência artificial para fazer uma composição. Vocês percebem que é uma composição delas. E aqui, antes, a gente levava dias para fazer o retoque, toda a incidência de luz, o alinhamento. Hoje é uma questão de minutos você colocar dentro de um modelo de AI, como o Gemini, por exemplo, e sair esse tipo de resultado que, do ponto de vista de comunicação, principalmente internet, redes sociais, é mais do que aceitável em termos de qualidade, né? Mas aqui eu acho que é a parte que mais gera um pouco de polêmica quando a gente começa a explicar o modelo da plataforma que a WPP desenvolveu. Tá, Léo, lindo, você tem aí um modelo de inteligência artificial, é fechado, os seus usuários logam e usam, mas é um modelo da OpenAI, é um modelo do Google, é um modelo da Amazon, da Anthropic, que está junto com a Amazon. É real. E como que a gente está começando a fazer estudos de proteger os nossos dados e começar a garantir pelo menos um certo grau de identificação dos conteúdos que a gente gera com inteligência artificial, tá? Existem algumas iniciativas sendo desenvolvidas aí mundo afora, tá? O primeiro que a gente está fazendo um teste direto é o Nightshade. Ele foi desenvolvido inicialmente na Universidade de Chicago, que é o quê? Eles chamam de poison, né? Eu prefiro chamar de vacina, né? Mas eles chamam de veneno. Você consegue gerar a imagem que você quiser, usando inteligência artificial, usando até foto comum, do jeito que vocês quiserem, passar dentro do software do Nightshade e ele gera um envenenamento, como se fosse uma marca d'água invisível aos olhos. A gente não consegue ver. Ele muda os pixels, ele consegue converter os pixels, de certo modo, como se fosse um selo invisível. E aí a gente sabe exatamente rastrear as fotos. Por mais que ela seja copiada, recopiada, as pessoas tentem apagar e tentem reconstruir, a gente vai conseguir identificar se é uma foto proprietária dos nossos clientes, da campanha que a gente fez, usando os dados que a gente garantiu que estavam seguros dentro de um ambiente de trabalho que a gente tem, que é a plataforma da WPP, da Hogarth. Tá? Um outro é o DeepMind do Google, que funciona basicamente... É um pouco parecido, a diferença é que ele serve também para imagem e para áudio. Você consegue criar, o ouvido humano não percebe, você cria um selo, uma assinaturazinha, um noise sound, em qualquer arquivo de áudio, que é só identificável através de software, né? E aí a gente consegue identificar assim, esse conteúdo, pensa nos podcasts, pensa nos conteúdos no Spotify, Deezer e todas as plataformas de áudio que a gente tem para fazer publicidade nesses ambientes. A gente consegue garantir que tem um selo de proteção que foi desenvolvido pela gente e é proprietário da campanha. E, por fim, a Meta, o Facebook, agora também criou uma outra tecnologia de marca d'água e está liberando para todo mundo fazer teste. Todo mundo, claro, que tenha uma equipe que consiga fazer, que tenha dados suficientes para fazer esse teste, né? Já me alertaram que eu estou atrasado. E uma outra última coisa aqui que é muito importante, que está começando a aparecer demais, são dados sintéticos. Por dois motivos. Vocês devem estar vendo, a gente sabe, aqui só tem especialistas em lei geral de proteção de dados e todas as restrições que a gente enfrenta. E existem algumas técnicas de você transformar os dados em dados anônimos, esse tipo de coisa. A gente já está estudando um outro caminho, que é o caminho de criar dados sintéticos, que é o quê? Com uma pequena amostra de dados reais, você desenvolve um modelo de machine learning, de aprendizado de máquina, que vai aprender os padrões dessa pequena amostra de 5.000 nomes, de 2.000 nomes, e identificando 300 data points e padrões dessa pequena base, a gente pode gerar uma base de 500.000 nomes, 500.000 usuários, pessoas que não existem, pessoas sintéticas, que é o quê? É a gente poder extrapolar a base real usando inteligência artificial na hora de codificar e na hora de decodificar o que é de ser humano normal, a gente não vai usar e vai ficar totalmente anônimo e vai usar inteligência artificial para criar
dados sintéticos, isso é muito útil para fazer marketing preditivo, para treinar uma campanha, se a campanha é bem aceita ou não. E estou falando na publicidade, vocês imaginam em todas as outras áreas como a gente pode, a possibilidade de trabalhar com esse tipo de solução. Né? E por fim, gente, eu vou mostrar rapidinho os projetos que eu tenho aqui. Na verdade, eu vou mostrar só 2, Fernanda, porque são vídeos, tá? Esse para a Coca-Cola a gente fez usando o AI generativa, tá, gente? Eu vou contar rapidinho, porque a história é até mais interessante para vocês, talvez, do que o vídeo em si. O cliente veio para a gente, ele queria fazer uma ação especial no dia do hambúrguer. Eu nem sabia que existia, mas existe, 16 de maio, dia do hambúrguer. E aí ele queria que todos os usuários, qualquer usuário no site da Coca-Cola, dissessem que tipo de filme gosta mais, que tipo de música gosta mais e qual é o signo do zodíaco. 3 itens, uma análise combinatória, e eu gerar um hambúrguer totalmente customizado, totalmente diferente, um hambúrguer único para cada usuário. O que a gente fez? A gente entendeu a necessidade do cliente, entendeu o que ele queria comunicar e falou, beleza, dá para fazer, só não dá para deixar aberto do jeito que você quer. A gente voltou para casa, estudou a melhor solução e o que a gente fez? A gente criou 10 mil imagens com todas as análises combinatórias possíveis de tipo de música, tipo de filme, signo do zodíaco. Mandamos para o cliente, para a Coca-Cola Brasil. A Coca-Cola só aprovou 2 mil. A gente voltou para casa, gerou mais 5 mil, mandamos de novo para eles, eles aprovaram mais 1.000, e com essas 3 mil a gente carregou no banco de dados e colocou a campanha no ar. Então todo usuário que entrasse ali ia colocar, eu gosto desse tipo de música, rock and roll, eu gosto de filme de suspense e meu signo é Áries. Colocou ali, gerou uma imagem, um hambúrguer específico, só que não é. Na verdade, a gente gerou, a gente aprovou com o cliente, a gente validou que estava tudo bem com o jurídico do cliente, com o nosso jurídico, e aí colocamos no ar com 3 mil imagens disponíveis. Só que para o usuário, a sensação do usuário é como se ele tivesse criado, como se ela tivesse criado. Mas, na real, a gente encontrou uma maneira de proteger, e usando inteligência artificial real. Então, eu vou passar rapidinho para vocês verem. Esse não tem áudio mesmo, não, mas é só para vocês entenderem a mecânica aqui, tá? Que a ideia era criar esses hambúrgueres todos meio surreais aí e sempre com essa combinação de Coca-Cola e o hambúrguer ideal para aquela Coca. E o legal é que a gente entrou em parceria com a McDonald's Brasil. Toda vez que a gente gerava um hambúrguer, ganhava um cupom QR Code para ir no McDonald's e ter um desconto em qualquer hambúrguer. Né? Então a gente não necessariamente estava preocupado se o hambúrguer ia ser ou um hambúrguer possível de existir ou não, tanto que não são. Mas a parceria com o McDonald's garantiu que a gente fizesse o drive to sale, né, que é o mais importante, converter os usuários para o momento de compra, de venda. Então vocês podem ver todo tipo de hambúrguer que saiu aí, tudo isso a gente enviou para o cliente, e o cliente Coca-Cola Brasil foi aprovando um por um. Enfim. Aí o total de impressão, de cliques que a gente teve na campanha, vocês viram ali que teve Casimiro falando em cima, também teve uma ação de PR, né, de relações públicas muito forte em cima. Enfim, alguns números aqui a mais. Gosta, tá, gente, de falar que tem 1 milhão de pessoas viram, 1 milhão de pessoas clicaram. Então, é muito número. Mas enfim, a ideia era essa, era criar essa brincadeira com hambúrgueres. Tá? E por fim, usando esse de AI generativa também, do Snickers, do chocolate Snickers, que obviamente só de falar a gente já confunde, né, principalmente com tênis, né? E a brincadeira era que na hora de brincar com a inteligência artificial, se você está com fome, você fica desatento e acaba gerando imagens e conteúdos inusitados com inteligência artificial. O que é
só para finalizar e passar para o Jorge, o que é legal aqui nessa ação quase tudo passou direto pelo crivo do nosso jurídico e do jurídico do cliente. A única coisa que não passou foi aquele moço com o tênis na boca. Porque pode ser uma pessoa, pode ser reconhecível, mesmo que não seja. A pessoa pode dizer, não sou eu aí, como é que você não me pagou? Então, o que a gente fez? A gente foi para o Image Bank, que é um parceiro nosso, compramos algumas fotos, entendemos a que melhor se encaixava ali e fizemos uma composição. Aí foi trabalho humano mesmo de fazer um retoque e trocar só o rosto daquele moço que estava lá. O resto foi tudo gerado com inteligência artificial. Mesmo como não estou infringindo nada, não tem nenhuma marca, nenhum produto protegido por algum tipo de patente ali, a gente passou tudo pelos dois jurídicos, né, do cliente e o nosso, e colocamos essa campanha na rua final de junho agora, faz uns 40 dias. É isso. Tinha mais cases aqui, gente, mas como eu estou atrasado, já passei da hora, vou passar para o Jorge. I will pass the floor to Jorge. Super legal. Eu acho que é particularmente legal a gente pensar que conteúdo, na verdade, está havendo uma convergência brutal, né? Ou seja, o mesmo conteúdo que você utiliza para fazer marketing, você pode estar empregando para fazer venda direta, você pode estar empregando em games, você pode estar empregando em material educacional. Então, acho que o que a gente está vendo aqui nesse painel não vale apenas para a indústria de comunicação e publicidade, ela vale para a produção de conteúdo de uma maneira geral, inclusive a produção literária, inclusive a produção em direito, escrita técnica, a discussão pega isso tudo. E uma coisa que eu acho fabulosa, eu tive chance de... Voltou. Eu tive chance de ir num seminário organizado em São Paulo pela Startse, e eles reportaram o caso de uma empresa, cliente deles, que fez uma campanha publicitária que estava programada para durar 4 meses, experimentalmente usando todas as ferramentas disponíveis de IA em 3 dias. Né? E aí a pergunta é assim, quantos % do trabalho humano foi substituído por máquina? Assim, eu digo com uma certa alegria que eu acho que foi quase 100%. Né? Porque trabalhar é uma coisa que a gente faz porque foi expulso do paraíso. Se a gente puder voltar para o paraíso e as máquinas trabalharem para a gente, vai ser uma maravilha. Acho que a discussão de como que a gente vai distribuir o produto das máquinas é outra discussão. A tecnologia veio para nos ajudar. Agora, isso não nos autoriza a usar a tecnologia de maneira desatenta. Então, há algumas questões que eu acho que se colocam na hora que a gente pega e observa que essa geração de conteúdo ela é feita a partir do conteúdo que já existe, ou seja, o que a máquina tem de espetacular, é tal qual o nosso cérebro. A gente reúne tudo que a gente viu na vida e alguém nos encomenda uma campanha para Coca-Cola. E você, com tudo que está na sua cabeça, você produz algo que atenda a esse anseio do seu cliente. A máquina faz igual, mas ela tem uma diferença quantitativa. Né? Ela faz com uma rapidez tão brutal que isso pode impor certas questões. Né? Logo que em novembro de 2022, assim, quando saiou o ChatGPT, eu postei no LinkedIn uma reflexão sobre direitos de autor. E eu dizia exatamente isso, que o cérebro artificial era igual ao natural, que a gente produz em cima de tudo que a gente viu, e se aquilo que a gente escreveu tem forma original, a lei de direito de autor não vai me impedir de usar aquilo, porque tem uma forma original, e se baseia todo o meu aprendizado, e tanto faz ter um cérebro natural ou artificial. Até que alguém diz assim, peraí, mas eu sou uma agência de notícias. Eu pago um monte de gente para estar na guerra, para estar aqui, para estar lá gerando conteúdo. Não é justo que uma máquina que lê isso tudo em 1 segundo produz um texto original sem ter gastado nada, sem ter corrido nenhum risco de mandar alguém para a Ucrânia, de mandar alguém para Jerusalém, de mandar alguém para a faixa de Gaza. Então, existe aí alguma coisa que tem que ser pensada nesse tema. Nós conversamos sobre esse painel, ele disse assim, eu gosto de ser surpreendido. Vou tentar fazer uma surpresa, não sei se isso aconteceu comigo. Logo que começou o teu anúncio da Coca-Cola, aparece uma língua no hambúrguer que me fez lembrar de imediato a língua dos Rolling Stones. I remember Rolling Stones language. Para mim fez de imediato lembrar. Eu acho que essas coisas podem acontecer. Existem maneiras de se precaver, porque tem uma rede fechada e tudo mais, mas nem ela é infalível. Então eu acho que a gente tem que pensar de que maneira que a gente pode caminhar para ter algum tipo de mecanismo que não seja uma armadilha e que permita que você
se alguém demonstrar que você empregou um conteúdo que foi originalmente produzido por ela, ou que é alguma coisa do direito da personalidade dela, que aquilo possa ser remunerado de uma maneira justa e não vire um objeto de chantagem, de exigir $1 trilhão porque por acaso aqueles olhos se parecem com os meus. Então, acho que a gente deveria caminhar para algum aspecto que pode ser esperar que a lei faça isso. Agora, eu acho que enquanto a lei não faz uma equipe de advogados, a gente sabe que enquanto a lei não regula, os contratos podem regular. Então, a gente pode pensar de que maneira que a gente pode coletivamente se proteger desses imprevistos. Né? E aí eu vou até avançar um pouquinho nessa questão para pensar que nas inteligências artificiais abertas, tipo os grandes modelos de geração de linguagem, né, ChatGPT, o Claude, você tem realmente uma fonte muito grande e difícil de ser mapeada, mas não é impossível para máquinas. A mesma inteligência que é capaz de ler 1 bilhão de conteúdos em segundos, ela também é capaz de, em segundos, dizer a quem, da onde foi que isso foi lido, da onde foi que isso foi tirado. Eu me lembrei, eu usei o exemplo do ECAD, quando a gente conversou sobre isso. O primeiro dia que eu entrei na sala do ECAD, tem 1000 anos, e eu fiquei surpreso, porque podia tocar uma música do Roberto Carlos, numa rádio de Roraima, e o ECAD sabia quantos centavinhos devia pingar na conta do Roberto Carlos, do cara que tocou o acordeon, do cara que tocou o violão, do compositor da música que ele está cantando. E aí, pensando nisso, imediatamente me remeteu para a história do blockchain. E para todos os mecanismos de contratos inteligentes que podem ser feitos com matéria. Mas a gente não é capaz de fazer contratos inteligentes que, de alguma maneira, nos aliviem um pouco dessa possível necessidade de você retribuir para quem oferece conteúdo. Só para dar um último exemplo, antes de devolver a palavra para o Léo, para que ele possa comentar um pouco sobre isso. E nós temos, eu hoje, por acaso, sou presidente da RedTech, e a RedTech tem um contrato com o Sebrae do qual sou conselheiro. A RedTech tem esse contrato com o Sebrae há 25 anos, e é um contrato onde a RedTech ela busca especialistas no país inteiro para responder dúvidas de pequenos empresários. Então, você vai ajuda da RedTech para que encontre um especialista nas universidades, suas pesquisas, que possa tirar a dúvida do empresário. E agora, com a IA, a gente já tem 25 anos de perguntas e respostas. So we have 25 years of question and answers. A gente pode reeditar todas aquelas respostas e usar aquilo de maneira criativa. And use that in a creative Quando a gente way. pedia para que algum especialista respondesse, era para ele responder a uma questão. Se eu agora vou usar a resposta dele para um monte de gente, eu tenho que pensar se a retribuição que eu dei para ele lá 20 anos atrás não tem que ser de alguma maneira refrescada com alguma remuneração adicional. E a segunda coisa é como é que eu monto um sistema de fazer com que a inteligência artificial não fique paralisada naquilo que ela já aprendeu. Ou seja, a inteligência artificial tem que saber desaprender também para poder aprender outras coisas. O conhecimento científico, o conhecimento técnico, ele fica obsoleto. Então é preciso que algumas coisas saiam para que outras entrem. Né? E de que maneira que isso pode ser feito? Às vezes isso tudo passa going out so that we can have other things Vivian, não sei se é até minha hora de devolver direto para ele ou se eu passo para você dar uma... Não, vamos lá. Vários pontos. E sim, muitos deles a gente se depara no dia a dia. Agora eu vou ficar sentado um pouco, gente. O que acontece? Falando do primeiro bloco de comentários que o Jorge trouxe sobre identificar ou não os dados, identificar ou não quando e que tipo de dado foi utilizado para treinar aquele modelo de AI. É bem subjetivo, é possível em determinado momento, mas sem cair num tecnicismo, a AI generativa ela é possível com vários modelos e vários algoritmos diferentes. Né? Se alguém tem conhecimento ou curiosidade mais técnica aqui, sabe que existem as redes convolucionais, as redes recorrentes, as redes de difusão, são completamente diferentes, com arquiteturas de algoritmos diferentes e
como deixa os dados anônimos de uma maneira diferente, cada uma delas, né? O modelo de difusão, que é o mais utilizado para imagem, vídeo e áudio, ele simplesmente ele aprende com padrões, ele descarta tudo e ele cria uma coisa que é chamada de espaço latente. Esse espaço latente é quase uma coisa mística ali. Eu tenho padrões e regras de dados ali, mas eu não tenho dado mais. Acabou o dado, eu joguei fora esses dados. E quando eu vou usar para o Stable Diffusion e qualquer outra rede dessa para gerar uma imagem, por exemplo, ele vai no modelo, no espaço latente e ali ele buscou o padrão necessário para fazer um denoising, que ele chama, né? Que é, através do ruído, ele voltar para uma imagem que foi a imagem que a gente pediu no prompt. Essa é bem mais difícil, são mais protegidas, né? São redes assim. Um outro ponto que você trouxe muito ali sobre os dados que a AI precisa ser treinada sempre e precisa melhorar sempre, né? E o que é gerado de novo talvez seja mais importante ou mais relevante porque é mais novo do que dados de 10 anos atrás que foram usados para treinar os primeiros modelos. Na verdade, é um problema isso. Um problema porque hoje já não há dados mais disponíveis para treinar os modelos de 200 bilhões de data points, de 1 trilhão de data points, que é o último que o Gemini lançou, que é o Pro, enfim, o Lite, um deles. Eles já estão na casa de 1 trilhão de data points. Não tem mais como treinar esses dados. O que está acontecendo? A AI está treinando com dados que ela mesma gerou há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. A AI está sendo treinada com dados sintéticos. E isso acaba criando meio que aquele fenômeno de você se contaminar, porque tudo que é enviesado, que a gente falou no começo, que a Vivian falou, tudo que é enviesado, tudo que ainda estava em fase de teste, tudo que ainda estava precisando de correções seríssimas de linguagem, de tom, de direitos, de tudo, está sendo usado para treinar a AI agora. Quer dizer, eu vou precisar, daqui a pouco, a cada evolução do modelo, quanto mais dados eu for capaz de processar, eu vou ter que ter mais o que a gente chama de fine-tuning, né, que é a sintonia fina, o ajuste fino. E isso é feito também por motores de AI. Então, eu tenho uma indústria toda de inteligência artificial sendo criada para criar algoritmos que fazem ajustes nos algoritmos das Big Techs. Esse negócio... Other algorithms. Pegando esse caso que eu estou te falando, só para interromper um minutinho, porque eu acho que vale a pena a gente... Voltou? Vale a pena a gente estressar um ponto que é interessante sobre essa questão da renovação do conteúdo. Né? Pegando esse exemplo que eu tenho da rede de tecnologia, isso que se chama Sistema Brasileiro de Resposta Técnica. A resposta técnica, assim como eu acredito que também é aquilo que sensibiliza a juventude, ou seja, o teu público você pretende atender uma certa geração, provavelmente o que toca essa geração não é o que vai tocar a geração seguinte. Então, what is important for this generation will not necessarily be important to the next generation. No caso técnico é evidente, ou seja, que a solução técnica era boa 10 anos atrás não é boa hoje. The technical evolution from 10 years ago is not good today. Se não era o caso de a gente pensar em ter sistemas contratuais onde você tenha um processo de geração de dados para treinamento que seja, ou seja, profissão nova, me parece ser organizar dados que sejam úteis para treinar inteligências artificiais. Que evidentemente depois tem inteligências artificiais fazendo isso. Né? Não é um problema, mas alguém tem que empreender isso. Né? E uma coisa que me parece que não desaparece nessa equação toda é a vontade empreendedora. Ou seja, quem é que olha para a AI e diz não, está na hora de renovar esse arsenal? Se é ela mesma, ou tem que ter uma outra inteligência que diz, isso aqui está ficando velho, já não está atendendo mais, já não estou fazendo um negócio tão legal como eu fazia 5 anos atrás. Inclusive o Álvaro, que abriu aqui a palestra hoje, né, fez a primeira palestra, a coluna dele de ontem, da Folha, ele fala isso um pouco, né? A IA generativa, como ela está hoje, ela tende à mediocridade, porque ela tende à mediana. Então, se você tem um monte de dados ali, e o histórico sendo treinado, e você passa a buscar sempre o ponto, não a média, mas a mediana de tudo que você usou para treinar e gerar conteúdo novo, acaba sendo um pouco... talvez por falta de uma outra palavra,
certa mediocridade mesmo da qualidade do que é gerado. Aí tem usos e usos, né, gente? Quando a gente está falando, se todo mundo aqui entrar numa rede social agora, no Instagram, no Twitter, vocês vão ver que 90% das coisas é de um nível médio, medíocre. Então, a AI substitui isso, ela vem fazendo isso. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, na real. Mas quando você fala de conteúdo original, conteúdo artístico, conteúdo criativo, o que vai passar desse ponto da mediana ainda é o talento humano e como o humano se vale da tecnologia. Tá? Isso é um estudo, já sem também cair em tecnicismos aqui e para passar a palavra de volta, já vem há alguns anos sendo discutido até que ponto a gente vai deixar a AI trabalhar sozinha para substituir toda a força produtiva e diminuir tempos e custos que ela está sendo pensada hoje, e até que ponto a gente vai dizer, tá, isso aqui é mais um motor, é mais uma ferramenta, é mais um ganho de produtividade, só que se eu quiser deixar a faixa, ali, o percentil intermediário da mediana e quiser me destacar, e isso para a gente é muito importante, porque o cliente dele, para os nossos clientes, cada marca, cada produto é o mais importante do mundo. Você pode ter a Coca-Cola de um lado e o cara que tem um posto de conveniência na esquina. A empresa dele é a mais importante do mundo. E para ele, a gente tem que dar ideias de como usar a inteligência artificial para destacar a empresa dele. Então, eu acho que ainda vai, por esse motivo da tendência à mediana, e porque não tem mais dados bons para treinar a AI, há uma sobrevida de algumas décadas para os criativos e para a indústria da produção de conteúdos. O que não quer dizer que isso se aplique a todas as indústrias. Quando a gente fala de indústrias mais técnicas, com requerimentos mais técnicos, o que me vem à cabeça é engenharia, ou a indústria automobilística e qualquer outra indústria, que tem muito requisito técnico, tem grau de inovação, mas tem muito requisito técnico que a AI, sim, ali me parece que, inclusive, o mais seguro é o recomendável. Né? Então, acho que tem essas diferenças. Acho que é uma questão de segurança, a gente não vai ter muito tempo, mas acho que vale a pena pelo menos mencionar que tem a ver com os direitos da personalidade, tem a ver com a questão de segurança. Assim, todo mundo gosta, eu acho que para todo mundo é bom que haja uma personalização na mensagem publicitária. Que de fato quem faz anúncios descubra o que é relevante para mim e não me inunde com conteúdo que não me interessa para nada e me mande coisas customizadas. Por outro lado, uma invasão de privacidade brutal é potencial nisso, ou seja, de conhecer as minúcias do meu verdadeiro eu, né? Aquilo que eu verdadeiramente gosto, então, que é um pouco preocupante. A luz amarela, ou talvez vermelha, acendeu quando houve aquele escândalo, aquele tema da Brit Analytics, né? Com as campanhas para o Brexit e para a eleição do Trump, aonde ficou evidente que houve ali um uso dos dados pessoais para obtenção de propósitos que absolutamente não seriam autorizados se as pessoas detentoras dos dados ou os dados de quem se tratava fossem perguntadas se gostariam que fosse usado para aquela finalidade. Então, eu acho que isso dá para muitos painéis, eu entendo isso. Né? Agora, eu acho que a gente deveria, na comunidade de propriedade intelectual e temas correlatos, pensar talvez em manter uma discussão sobre isso e não delegar. Eu acho que a gente corre o risco de delegar para dois grupos, o que não seria bom. Não seria bom delegar para que seja feito totalmente no exterior, aonde outros preceitos culturais, outras tradições jurídicas existem. E nem deixar puramente por conta dos legisladores e dos técnicos de governo, porque eu acho que isso requer um entendimento técnico e jurídico sofisticado. Então, acho que se a gente puder auxiliar quem vai trabalhar na regulação dessas coisas, que seria muito bom. E eu acho que quem está com a mão na massa produzindo conteúdo tem que estar juntinho da gente. Você não pode ter uma discussão onde advogados, especialistas dominam os produtores são surpreendidos. Acho que tem que ser a coisa feita junto. Então é isso que eu esqueci de agradecer no começo, Vivian, o convite da BP para estar aqui e a atenção de todo mundo. Só para encerrar, eu queria agradecer vocês dois e queria dizer duas coisas para você. Uma, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a regulamentar muitas coisas. Acho que não precisamos regulamentar tanto assim, que a gente acaba limitando muito, principalmente tecnologia. A segunda coisa é que esse negócio de que a gente gosta de receber tudo que tem a ver com a gente, não gosto não, muito chato e muito limitante. A gente vai ficando meio medíocre com isso. Não gosto não de receber tudo que tem a ver comigo só. Olha, obrigada para todo mundo. A gente já recebeu vários avisos que acabou o nosso tempo, então não tem tempo para pergunta, infelizmente, mas vai ter a nossa informação e o Léo e o Jorge podem perguntar mais coisa. Obrigada para todo mundo. You can ask them afterwards, okay? Thank you so much.